Uma boa tarde a todos, eu sou Black Lord e este é o meu canal. A pedido de um seguidor, hoje nós vamos trazer alguns esclarecimentos sobre a deusa Kali. A deusa Kali, de início, quando a gente observa, essa figura assim, muitas vezes assustadora, para uns muito medonha, para outros o próprio demônio, ela vem trazendo grandes mensagens ocultas na imagem que ela tem. Dentro do ocultismo, nós procuramos observar todos os pontos que uma imagem ou que algo que traz um arquétipo ou uma representação de uma divindade passa para a gente. Quando a gente olha a figura de Kali, a gente vê que Kali ela é muito destruidora, Ela traz uma figura bem monstruosa, ela traz uma cabeça decepada nas mãos, ela traz uma espada na outra mão, ela traz um palmo de língua para fora. Então, de início, é uma figura que vai causar uma estranheza, vai causar um certo receio às pessoas que realmente não conhecem a fundo essa divindade. Ela é considerada assim a deusa da destruição, A gente sabe que Kali é uma divindade do panteão indiano, então ela traz essa essência de destruição, porém ela é um pouco mal interpretada. Quando a gente fala que Kali traz destruição, ela traz sim a destruição do ego, O ego, muitas vezes, ele prejudica o ser humano, porque quando a pessoa se torna até mesmo arrogante, por ela se autoafirmar o tempo todo e dizer eu sou, eu posso, eu isso, eu aquilo, dentro da psicologia, a gente sabe que o ego ele vai trazer alguns benefícios para a pessoa, mas se ela se deixar levar pelo ego de forma excessiva, ela se torna uma pessoa arrogante, ela se torna uma pessoa prepotente, ela acha que ela é a dona da razão. E Kali entra nesse ponto, para que venha cortar o ego do ser humano, para que ele possa atingir a evolução, para que ele possa atingir e subir degraus dentro da evolução espiritual. Então, Kali ela vem como uma divindade muito importante para aqueles que precisam evoluir, aqueles que desejam melhorar, aqueles que querem realmente subir degraus dentro da sua espiritualidade. Kali, ela vem com uma lenda bem interessante. Ela é mulher de Shiva, esposa, consorte de Shiva, E quando ela sofre, quando o local dela sofre um ataque de divindades malignas, ela vai lutar para defender, toda aquela localidade, porque os deuses indianos, cada um com suas armas, tentam abater esse grande mal que chega, mas não conseguem. Então ela, como uma grande guerreira, ela pega as armas de cada um dos deuses e ela mesma resolve combater esse ser maligno, esse demônio, E ela vai incessantemente, com sede de sangue, decepando tudo, destruindo tudo que vê pela frente, e ela acaba se deixando envolver por esse ato de matar. Então ela começa a destruir tudo que ela vê pela frente. Ela não enxerga mais nada, Ela passa muitas vezes pelo que o próprio ser humano passa. Às vezes a gente entra em uma fase onde a gente não enxerga mais nada, mas a gente só quer destruição, a gente só quer briga, a gente só quer acabar com tudo. E ela passa por esse momento como uma divindade e ela consegue destruir esse demônio que estava trazendo malefícios ao local que ela se encontrava, e com essa sede de destruição e de matar, de ser sangrenta, ela se perde dentro
dessa própria energia da raiva, do ódio, da destruição, e começa a destruir tudo. Então Shiva, o esposo, o consorte, ele se joga, ele se lança aos pés dela para que ela pare de destruir tudo, né? E ela se encontra um pouco perdida ao ver o marido jogado aos pés dela. Ela pensa que ela matou o próprio marido, né? Ela estava totalmente fora do estado normal dela. Então ela para exausta e olha aos pés dela, vê o marido Shiva deitado sobre os pés dela, e ela coloca um palmo de língua para fora, exausta, né? E o pé em cima de Shiva. E aí ela para com a matança subitamente. Ela volta ao estado natural de consciência dela. Então Shiva, né, esse grande deus que é um deus da criação para os indianos, ele consegue parar essa sede de destruição, essa sede de morte que ela teve, para defender a ela, o marido e toda a população, toda a localidade dela. Então é muito interessante esse mito, né, essa lenda de Kali, porque a gente percebe que ela é uma guerreira, que realmente ela batalha para destruir o mal, né? Quando a gente fala destruir o mal, a gente não fala de destruir demônios, tá? Porque demônio não existe, são divindades. Ela destrói o mal, ela destrói a negatividade, ela destrói o ego, ela destrói tudo aquilo que atrapalha o ser humano de evoluir, tá? Então é uma deusa muito incompreendida, na verdade. A Kali, ela tem uma relação muito grande com a morte, né? Por ela trazer muita matança, ela é totalmente ligada à morte. Ela fica frequentemente em crematórios na Índia, né? Existem aí os sacerdotes que são sacerdotes específicos desses crematórios, que fazem aí um trabalho muito grandioso com Kali, né? Ela é a deusa da morte, ela é considerada uma deusa negra. Quando eu falo deusa negra, não de pele negra, sem ter nenhum tipo de preconceito, mas para explicar, tá? Quando a gente fala em deusas negras, a gente fala em deusas das trevas, das sombras, tá? Não treva no sentido de ser mal, né? A gente tem que desmistificar essa história de bem e de mal. Quem tem o bem e o mal dentro de si é o ser humano. O ser humano criou o bem e o mal. O ser humano colocou uma linha para dividir o bem e o mal, para dividir o certo e o errado. Então, muitas vezes, o ser humano não tem uma condição de raciocínio e ele coloca, muitas vezes, uma coisa que traz uma certa bondade em relação a ajudar o ser humano como algo mal, que é o caso de Kali. Muitas pessoas pensam que Kali é o mal, mas ela não é. Ela é uma deusa de transformação, sim. Ela é uma deusa que vai tirar a negatividade, ela vai te defender de energias negativas, de energias ruins, de coisas que atrapalham o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Mas pela figura dela ser tão medonha, muitas vezes ela é mal compreendida, tá? Quando a gente olha a figura de Kali, a gente vê vários braços, né? Em um dos braços ela carrega uma cabeça decepada, e essa cabeça tem um único significado: é a nossa última encarnação, tá? Ela tem um colar no pescoço com 50 cabeças decepadas. Essas 50 cabeças, elas representam o alfabeto sânscrito, né, que é o alfabeto utilizado na Índia e naquelas localidades. E também algumas pessoas dizem que esse colar que ela carrega é um colar que representa a quantidade de reencarnações que a pessoa tem, né? 50 cabeças, talvez 50 reencarnações. E na mão ela carrega a última encarnação da pessoa com uma faca, né,
eu diria uma faca como se fosse uma foice, onde ela corta o karma, ela corta o ego e ela corta a dependência do ser humano em vir várias vezes e reencarnar várias vezes, né? Ela corta esse ciclo de reencarnações, tá? Ela tem uma saia também com várias mãozinhas penduradas, tá? Como se fosse uma saia. Essas mãos, elas representam também o fim dos ciclos, né? Os fins das reencarnações, o fim do karma, né? Então ela traz aí, dentro da figura dela, vários significados, né? Vários significados. Ela tem os 3 olhos, né? Os 2 olhos normais e o terceiro olho, que é o olho da intuição, é o olho que tudo vê, é o olho que vê através do mundo irreal, né? Ela mostra o mundo verdadeiro, ela tira o véu de Maia e ela mostra a realidade, ela mostra a real face do mundo, né? Ela consegue ter a ligação do nosso mundo físico com o mundo dos mortos e com o mundo real, não esse mundo Matrix, esse mundo de mentira que a gente vive. Então ela tira o véu de Maia, ela mostra pra gente a realidade. Então a gente olhando a figura dela, a gente percebe que ela tem todas essas informações, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ela tem todas essas informações, ela tem o colar com 50 cabeças, ela tem a última encarnação na mão, ela tem um facão como se fosse uma foice, tem um grande tridente, tem as mãozinhas aqui penduradas na saia dela, né? Tem o marido jogado aos pés, então ela é uma figura que inicialmente vai te causar um certo espanto, mas ela é uma deusa que vai trazer aí muita coisa boa. Ela é uma grande protetora das pessoas que estão sofrendo ataques, né? Muitas vezes a gente sofre ataques até indevidos, né? Até infundados, e a gente se agarra em Kali, e Kali faz a sua defesa. Ela é uma defensora muito grande dos injustiçados, tá? E ela tem o poder muito grande de batalhar contra forças do mal e realmente consegue, de uma forma muito fácil e muito simples, derrotar o inimigo, tá? Bom, ela é sim representada, talvez, por uma das características mais ferozes entre as divindades e entre as deusas, tá? Então ela vem aí para realmente trazer a verdade, para desconstruir aquela falsa consciência que a gente tem sobre o nosso mundo, sobre essa realidade que a gente vive, que é uma realidade falsa, e ela vem aí realmente tirando toda essa farsa e mostrando para a gente a real face e a verdade sobre o mundo que a gente vive, sobre nós mesmos também. Bom, ela traz sempre a mensagem para nós, que é uma mensagem de não tema, né? Com ela, não tema mal algum, não tema o seu eu interior, não tema o seu self, não tema o abismo, não tema a escuridão, não tema as trevas, porque ela estará do seu lado. Então é uma grandiosa divindade que a gente pode sim recorrer quando preciso, quando necessário, e muitos prestam culto a Kali, até mesmo aqui no Brasil, tá? Apesar de não ser uma divindade muito cultuada dentro do nosso território, mas muitas pessoas já aqui reconhecem essa força, essa capacidade de Kali, tá? Bom, Kali, ela devora o tempo, né? A gente sabe que essas deusas do caos, né, essas energias, elas têm grandiosos poderes que muitas vezes a gente desconhece. E Kali é o tempo, né? Nada pode parar o tempo, nada pode deter Kali.
ela é a devoradora, né? A grande devoradora do tempo. E ela consegue, sim, organizar aí todas as coisas que estão fora do lugar na nossa vida, né? Ela é a deusa da morte, como eu falei para vocês, e ela traz assim uma mensagem final para a gente, quando ela vem mostrando para a gente o que é a morte, né? Ela traz para a gente a seguinte mensagem, ela fala para a gente que o corpo físico, a nossa matéria, ela é uma condição temporária, né? Mas o nosso espírito, ele é perpétuo, ele não se desfaz, ele não morre, ele não termina, ele não acaba. Então, ela sendo a grande deusa da morte, ela traz esse grande afago em dizer que a nossa matéria ela vai sim acabar um dia, mas o nosso espírito ele é eterno. Então a gente não vai ter um fim, só vamos ter o fim na nossa carne, na nossa matéria. Então essa grandiosa deusa, ela merece sim todo respeito por ela trazer todas essas informações até nós, né? Na Índia ela é uma das deusas mais cultuadas, ela tem aí templos belíssimos como esse, tá? São templos riquíssimos, muito belos, ao culto a essa grandiosa deusa, tá? Kali, ela é muito cultuada com oferendas de sangue, né? Então existe o sacrifício, né, de alguns animais a essa grandiosa deusa. Eu estou procurando aqui para vocês a imagem que tem dentro do templo dela, que é extremamente interessante. Aqui é a imagem original, que fica dentro do templo dela, tá? Muito interessante. Ela tem a guirlanda, né, aqui das cabeças e a figura bem tenebrosa, né, vamos dizer assim, mas sabendo que é uma deusa que, apesar de ter essa figura tenebrosa, ela traz aí uma grande ajuda de proteção a nós, seres humanos, que somos tão frágeis, né? Espero ter esclarecido aí as dúvidas de cada um de vocês que me pediram essa pincelada aí sobre essa grandiosa deusa Kali, Kalimá. Agradeço a todos. Ave Lúcifer.